Olá, muito boa tarde. Nós aqui estamos nessa tarde mais uma vez. É você que entrou nessa live aí, não saia daí. Deus tem uma resposta para você e o Senhor com certeza tem uma bênção para entregar nas tuas mãos. Eu gostaria de meditar nessa tarde com todos vocês, trazendo aqui uma palavra muito importante, porque toda palavra de Deus é muito importante. E eu gostaria de meditar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33. Parece que é um versículo assim já bastante conhecido do povo de Deus, né? No meio dos estudiosos da palavra de Deus, daqueles que são tementes a Deus. Mas a gente tem muita alimentação para tirar dessa palavra, amém? Lá está escrito aqui assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, hoje nós vivemos num mundo de muita ansiedade. O nosso tempo, o século 21, é conhecido como o século da ansiedade, né? E para muitos aí até da depressão. Mas nós entendemos que a palavra de Deus tem um outro patamar de vida para nós. Nós vemos na palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós hoje vivemos no meio de um povo que busca tudo. Eles buscam as coisas de Deus, buscam casa, buscam carro, buscam casamento, buscam namoro, buscam tudo, menos o reino de Deus. Esse é o ponto que nós queríamos frisar, queremos meditar nessa tarde. Essa também é a causa do fracasso de muitas pessoas, e muitas pessoas até que se dizem cristãos, porque estão buscando o Senhor em segundo lugar. Olha, o Senhor tem que estar em primeiro lugar, exatamente conforme diz a sua palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, deixar Deus reinar em nossa vida, deixar Ele ser o nosso Senhor, deixar com que Ele dirija a nossa vida, e não a gente querer fazer o que a gente quer, o que está na cabeça, o que a gente acha que está certo. A razão humana é sempre um fracasso, né? Isaías 64, versículo 6, está escrito: todas as vossas justiças é como um trapo de imundícia. Nós vemos no nosso mundo hoje aí, cadê a justiça? Não tem, né? É muito difícil alguém fazer justiça aqui na terra. Mas a justiça de Deus continua em primeiro lugar. O Senhor faz justiça. E Ele manda buscar o seu reino e a sua justiça. Porque todas as coisas que nós vamos precisar para ser feliz aqui na terra, Ele vai nos acrescentar. Aliás, se você tem um carro, foi Deus que te deu. Se você tem uma casa, foi Ele que te deu. Se você tem um dinheiro aí, foi Ele que te deu. Ele pode te dar muito mais do que isso. Basta você ter fé e buscar o reino dele e a justiça de Deus em primeiro lugar. Quando o homem não conhece Jesus, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa faz mal para ele, ele quer fazer justiça com as mãos. Mas aí não é a justiça de Deus, é a justiça dele. Entendeu? Jesus ensinou. É para nós entregar nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Ele é o juiz justo e sabe julgar. E não terá o culpado por inocente, né? E também não vai condenar o inocente. Precisamos então estar sempre alerta na palavra de Deus, sempre examinando a palavra, porque nessa tarde ela está nos trazendo um grande recurso para nós. E também uma grande oportunidade de nós deixar nossas próprias ideias, nossas próprias razões e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é certo que tudo que nós precisar vai nos ser acrescentado. Ele pode nos livrar. Ele pode nos abençoar, meus irmãos. Ele pode fazer muitas maravilhas na nossa vida, né? Então, vamos seguir o conselho que nos dá a palavra de Deus, né? Ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois será acrescentado o que você precisar, né? Ou seja, na sua área, em qualquer área da sua vida. As bênçãos serão acumuladas e serão entregues a você. É muito necessário, irmãos amados, que nós podemos também assim meditar de uma forma que venhamos agradar o Senhor. Colocamos o nosso joelho no chão, né? E começamos a orar, a buscar o Senhor. O Senhor é aquele que dá a vitória para nós. O Senhor é aquele que traz para nós o caminho certo para nós seguir. E nós não podemos ficar por aí se baseando em isso ou naquilo. Não, não. É só na palavra de Deus, né? E você que está aí hoje, eu parece que posso ver a sua vida
assim, de uma forma inspirada pela palavra de Deus, que você já buscou tanta coisa, e às vezes você até usa o nome de Deus, mas escuta o meu conselho, coloca Deus em primeiro lugar, porque em segundo lugar ele não vai querer. Na sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. Na sua família, Deus tem que estar em primeiro lugar. No seu trabalho, Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí tudo vai bem para você, meu irmão. Tudo vai bem, tudo aquilo que você intentar fazer, quiser fazer, você vai ver que vai dar certo. Você vai ver que o Senhor vai assinar embaixo, vai aprovar. Por quê? Porque você está fazendo segundo a vontade de Deus e não a sua. A vontade nossa, irmão, é só fracasso, né? O sábio Salomão escreveu quase 3.000 provérbios. Em um deles, muito importante para nós meditar também, na altura do capítulo 14, no versículo 12, ele deixou bem claro: há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu final são caminhos de morte. Então, a razão humana pode nos conduzir a isso, né? Mas se nós entregar nas mãos do Senhor, o Senhor vai iluminar o nosso caminho, vai dirigir os nossos passos. Ele já disse isso na palavra dele, né? Quando lá o salmista deixou bem claro, o Salmo 119, versículo 105, que nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos, pois, meus irmãos, colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele é tudo para nós. Ele é a fonte da nossa vida, nos dá a oportunidade de viver um dia depois do outro, e assim a nossa vida vai indo, Ele vai nos conduzindo, né? E vamos então adorar o Senhor da forma com que a Bíblia nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é o caso daquelas pessoas que buscam tudo de Deus, menos o reino dele. Quer dizer, menos deixar ele reinar na sua vida, né? Deixar ele te dirigir. O reino de Deus já está dentro de nós, é o Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Jesus nos dá o Espírito Santo. Aquelas coisas ruins que tinha em nós foi tiradas e colocado ideais, novos planos, colocado coisas do céu dentro de nós. Nós não temos mais aquela maldade do homem antigo, né? Nós nascemos de novo e hoje nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Faça isso, meu irmão. Você às vezes fica vendo uma coisa, vendo outra, vendo, às vezes até a título de ser uma pessoa cristã mesmo, mas não está colocando Deus no lugar, assim, dentro do seu coração, em primeiro lugar. Ele é o Criador de todas as coisas, né? E ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O Êxodo 20 está bem claro nos 10 mandamentos, né? Vamos então obedecer a palavra de Deus, buscar o Senhor, buscar o reino de Deus. E Ele está vendo a nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos de um bom emprego, sabe que nós precisamos de um carro, precisamos de saúde. Ele sabe tudo que nós precisamos, mesmo que nós não pedimos, Ele já sabe. Ele sabe o que eu vou falar amanhã, Ele sabe tudo. Então não é preciso a gente se preocupar. Ele manda só fazer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então, Deus quer muito te abençoar. Deus quer muito entregar na sua mão as coisas que você precisa, né? Seja o que for, nada é impossível para Deus. Ele pode te entregar, mas há uma coisa que você precisa fazer: colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Seja na sua vida, seja no seu trabalho, já falei aqui, em todos os detalhes da sua vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. E aí você dobra o seu joelho e busca o reino dele e busca a justiça dele, não a sua. E você vai ver que as bênçãos vão vir de encontro com você. Você não vai precisar correr atrás de bênção, não. A determinação de Deus é que a bênção corra atrás de você. Deuteronômio 28 explica isso muito bem, né? Quando obedecermos à voz do Senhor, nós seremos benditos no campo, na cidade, e tudo virá, as bênçãos virão ao nosso encontro. Não vai ser preciso correr atrás de bênção, né? Então, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida e Ele vai te abençoar muito. Nessa tarde, é uma tarde de renovação. É uma tarde de palavra que está alimentando a sua alma, está te dando um novo ânimo. Muitas vezes as pessoas falam: aquele não consegue sim. Coloque Deus em primeiro lugar e você vai ver que o impossível se tornará possível na sua vida, né? Há muitas pessoas, né, irmão, parece que torce para as coisas dar errado, né? Torce para as coisas dar errado para você, não é isso? Tem pessoa que não suporta ver você feliz, não suporta ver você recebendo uma bênção de Deus. Mas eu te digo nessa tarde: a bênção é sua e ninguém tira.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As bênçãos virá na sua casa, na sua mão, virá ao teu encontro, porque Deus há de mandar os seus anjos para te entregar. No dia que você colocar o reino de Deus, a presença de Deus, a pessoa do Senhor nosso Deus, em primeiro lugar na sua vida. Eu quero orar por você, e não adianta os outros torcer contrário não, viu? Não adianta oração contrária, não adianta as pessoas torcer para coisa dar errado, fazer mandíbula, não adianta. Fazer arrumadinho aí nas suas costas, não adianta nada. Não adianta. O poder é de Deus. E Deus determinou, faz assim que eu te abençoo. Assim como, irmão, busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A bênção é sua, quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar esta pessoa que agora está ouvindo essa live, que agora está com a sua fé colocada no reino de Deus, e já ouvindo a palavra, ela quer colocar agora a vida dela, o trabalho, tudo que pertence a ela, em primeiro lugar, o reino de Deus, e depois ela colocar tudo isso nas suas mãos, e as bênçãos virão ao seu encontro. Faz tempo, muitas das vezes, ela vai pegar a benção, aquela benção foge das mãos dela. Ela vai pegar uma oportunidade de trabalho, aquilo foge das mãos dela. Mas agora isso acabou, porque você hoje aprendeu a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e o serviço vai vir ao teu encontro. 2, 3, para você escolher. Não interessa que está em crise. Quem está em crise é as políticas, é o país. Não é Jesus. Jesus não tem crise. Ele arruma o serviço para você na hora que ele quer. Porque você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e vai ser abençoado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E vou deixar para você meditar nessa tarde. Isaías capítulo 30, versículo 21. Esse é o caminho. Que Deus te abençoe. Fica com Jesus.